Neste vídeo, eu vou falar sobre o livro O Egípcio. Vou falar sobre a Bíblia e a música que eu vou sugerir é a música do Renato Russo chamada Monte Castelo. Vamos falar então primeiro sobre o Egípcio. É o título de um livro do escritor finlandês Mika Waltari, que escrito em 1945, onde ele reconstitui uma época. A época é a época do faraó Akhenaton, e isso quer dizer há milênios de anos antes de Cristo. A história ela é contada em flashback e o que ocorre? O livro começa da seguinte forma: Eu, Sinué, filho de Semute e sua mulher Kipa, escrevo isto. Quando ele diz isso, ele já está exilado. Ele está numa ilha para onde foi mandado por seu ex-amigo Oremebe. O que acontece? Sinué, ele começa a contar a história. Ele foi resgatado de um cesto à deriva no rio. Não sei se o rio a que Mika Waltari se refere é o rio Nilo, mas eu creio que sim. Eu li esse livro aí no início dos anos 1970, alguma coisa me escapa. E o que acontece? Sinué foi resgatado. Semute era um médico da corte, mas um médico pobre. E Sinué seguiu os passos de Semute e tornou-se médico, com um pouco mais de sorte. Sinué foi médico do faraó. Por quê? Ele, sem saber, salvou a vida do faraó, salvou o faraó de ser morto por um leão, juntamente com seu amigo Oremebe, que passou a ser quem dirigia a carruagem do faraó e que passava por cima de crianças e mulheres das cidades conquistadas. O livro, Sinué consegue tudo o que quer no palácio do faraó Akhenaton, e ele tem escravo. Aliás, o escravo é o porto seguro dele, é o capta, digo. E o que acontece? Só que ele vai a sarjeta, que conhece lá Nefer, que é uma cortesã que Sinué passa para ela todos os bens em troca de uma noite de prazer. Sinué, a maior parte do livro, ele se passa fora do o livro se passa fora do Egito. Nessa época, eu estou falando há milênios de anos antes de Cristo, mais ou menos 1350 e poucos antes de Cristo. O que ocorre? Ele sai do Egito, passa pela Palestina, pela Síria e passa a maior parte do tempo vagando por esses lugares. Ele como médico, faz trepanação de crânios, já naquela época, e tem vários ofícios, inclusive o ofício de lavador de cadáver. Quando Sinué volta ao Egito, ele encontra o país em guerra. Ele perde a mulher que o amava, Merete, e perde o seu filho. E quando volta, ele é exilado em uma ilha deserta pelo então governador do Egito, que substituiu o faraó, que era justamente Oremebe, que era amigo dele de adolescência e que o ajudou a salvar o faraó Akhenaton. Dito isso, eu quero dizer o seguinte: fazer agora um paralelo com a Bíblia. Vamos observar, a Bíblia é uma fonte inesgotável para arquitetos, para músicos, músicos, dramaturgos, escritores. E eu fico imaginando o seguinte: depois que você lê uma quantidade razoável de livros, a gente fica vendo o seguinte: os cenários são os cenários bíblicos. Vamos observar como Sinué foi resgatado no rio Nilo.
é igual ao nascimento de Moisés, né? Moisés foi resgatado pela filha de um faraó. Então essa fonte inesgotável de inspiração para os escritores, eles estão sempre voltando a ela. Tem esse caso, e vários outros escritores beberam nessa fonte. Eu vou falar de o nosso maior escritor, Machado de Assis. Ele tem um livro com o título Esaú e Jacó, que é justamente a história de Pedro e Paulo no livro do Machado. Eles são diferentes desde o início. E observe o seguinte: até na Bíblia, a Bíblia tem essa fonte inesgotável. Ela é justamente pelo seguinte: a Bíblia tem de tudo, tem crime, tem traição, tudo que vemos nos dias de hoje você encontra na Bíblia. Inclusive a história de José do Egito é parecidíssima com a história de Sinué, já na fase adulta da vida. José foi vendido, que Jacó, filho de Isaac, que não era o preferido de Isaac, o preferido era Esaú, mas Jacó era preferido de Rebeca, sua mãe, e os dois tramaram para levar o guisado pedido por Isaac antes de morrer, e assim o preferido, o abençoado, ficou sendo Jacó. O filho preferido de Jacó era José, e José foi vendido, se tornou governador do Egito, e ele acabou sendo governador do Egito, só que José morreu e trocou o faraó. E o faraó achou que os egípcios tinham mais poderes, que os israelitas tinham mais poderes do que os egípcios, e resolveu expulsar do Egito os israelitas. E daí começaram as 7 pragas, até que Deus falava para Moisés, Moisés falava para o faraó. Então, o que ocorre com isso? Se pegarmos o Novo Testamento, nós vamos ver também que continua sendo uma grande fonte de inspiração. O que eu sugiro para esse vídeo é uma parceria simplesmente de Renato Russo com Paulo de Tarso, que vem a ser a primeira frase da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Chama-se Monte Castelo. É uma bela canção feita em parceria com o apóstolo Paulo. É isso.